Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais essa live e hoje a nossa convidada especial é a professora Roci Brandão. Ela que vai falar um pouco aqui sobre inventário, as suas peculiaridades, as dificuldades do inventário e vai trazer para nós aí algumas informações, falar um pouco aí sobre essa questão do inventário. Meu muito boa tarde para a senhora. É a oportunidade agora para a senhora se apresentar aqui para nós. Muito honrada, doutor Conrado, com o seu convite, tá? É uma experiência para mim nova. Eu espero responder a contento todas as indagações que forem feitas. É um tema instigante, né? É um tema muito instigante. E é bom falar porque é sempre atual na vida da gente, embora cada vez mais você verifica que o legislador está tentando facilitar. E nós vamos ver isso no decorrer da live. Professor, me diga uma coisa. Hoje, até porque existe muitos questionamentos e alguns dizem que o inventário possivelmente vai ser uma letra morta daqui uns dias na legislação. Isso porque já outros meios de substituição, tipo as holds familiar, é, hoje é, vamos iniciar assim. O que é o inventário e para que serve o inventário? Antes, falando sobre as holdings familiares, é uma tendência. Eu assisti a alguns seminários sobre isso e eu entendo que pode ser realmente algo do futuro. Mas, pelo que eu entendi, posso ter captado errado, esse instituto, ele me parece que está muito voltado para pessoas que deixam grandes patrimônios. Então, eu entendo que o inventário, ele pode sofrer, sim, como tem sofrido, amenizações, mas eu acredito que, por enquanto, não vai ser Ah, extinto. O que eu diria que é o inventário? Só se fala em inventário quando você morre, a pessoa morre e deixa patrimônio. Ela pode não deixar nem herdeiros, mas deixou patrimônio, terá que ser feito o inventário. O inventário, portanto, é o levantamento. Inventariar é levantar toda a quantidade de bens deixados pelo decujus, como a gente chama, que é a pessoa falecida, verificar os herdeiros, verificar as dívidas, para depois, no final, é que tem que fazer a partilha. Então, o inventário é justamente isso, é poder fazer o levantamento de tudo que foi deixado. Pagar a quem deve, que é pago com o dinheiro do espólio, que é o patrimônio. Patrimônio nosso em vida. Espólio, entre aspas, patrimônio de quem morreu. nesse caso, outra coisa, pergunta também que às vezes surge alguma dúvida. Um pai ou uma mãe tem vários filhos. Sim, geralmente, às vezes, tem aqueles filhos que tá com os pais cuidando, tem aqueles filhos que estão distantes. Em relação a esse que tá perto do pai ali, ele tem direito a mais ou igual porque ele tá cuidando ali, tem alguma peculiaridade ou não? Independentemente de quem cuide ou não dos pais. Bem, eu acho que é uma injustiça. Tenho defrontado com algumas consultas nesse aspecto e a gente vê o quanto é doído e injusto. Às vezes até que ele mesmo quer ser apossado do bem, né? Tipo, ele só tem uma casa e ele quer se apossar porque cuidou. Isso. E também é injusto no sentido de que tem 5 filhos, mas só um cuidou. Aham. Só um foi até o último momento. E ele não tem direito de dizer, é, eu vou ficar com a casa porque eu cuidei do meu pai, da minha mãe. Não. Ele tem direito de permanecer na posse do bem, né, até que o inventário ou o arrolamento seja concluído. Depois disso, não. Por quê? Porque tudo só será passado para o nome de outro através do inventário ou do arrolamento comum, que é uma das modalidades de inventário, né? Mas ele tem direito, sim, de permanecer na Ah, posse do bem, mas não tem outro nenhum direito a mais, de uma cota a mais, do nada. quais são os tipos de inventários existentes hoje? Nós temos o inventário judicial,
vou dizer assim, tipo genérico. Aham. Porque eu tenho essas duas modalidades que eu falei, que é o arrolamento comum e o arrolamento sumário, que são inventários, entre aspas, mais simples. Um, o comum que seria apenas para bens acima de 1.000 salários mínimos. E, e o outro para bens menores, mas que precisam ser partilhados. O inventário em si, ele já nos leva a entender que é um patrimônio grande, tá, que precisa ser listado, inventariado, para que sim, depois possa se dar partilhar para os herdeiros. Então, nós temos o inventário judicial e temos o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial foi assim, tipo assim, uma surpresa muito boa que a gente teve em 2007 com a resolução do CNJ 35, que permitia que houvesse esse inventário extrajudicial, ou seja, eu não ia De 2007 para cá que... e o extrajudicial. Antes não. Por quê? Só que ele também colocou algumas condições. Você pode optar agora pelo inventário extrajudicial, que não vai ter sentença, vai ter uma escritura pública, será feita em cartório, mas tem condições. Não pode ter menores, não pode ter desacordo entre os herdeiros, né? Mas, por outro lado, continua tendo pagamento de todos os tributos, presença do advogado e tudo. Todas essas peculiaridades, né? Ainda é. E o prazo estimado para esses inventários, tanto no judicial quanto no extrajudicial? Para Existe ingressar, né? tem esse tempo, na realidade, a demora, que é isso que é mais um pouco instigante para É. as pessoas, né? E que nem, às vezes, nem é cumprido, principalmente o de conclusão, né? Bem, o inventário, o Código Civil, ele fala num prazo de, antes era de 30 dias, foi mudado 60 dias, pelo Código de Processo Civil. Em 2000, o Código de Processo Civil foi alterado, uma época, e em 2015 ele foi reformado e ele trouxe o prazo para a abertura, para se ingressar com a ação de inventário, que é de 2 meses. Aí alguns dizem 60 dias, não. Meses são meses. Dias, a contagem é diferente. Então, o Código de Processo Civil, que é o que a doutrina e tudo mais tem obedecido, é de 2 meses. Da morte do falecido. E a morte de uma pessoa, com essa morte, ela ocorre o quê? A abertura da sucessão. Portanto, não se fala em herança de pessoa viva, não se pode trabalhar em... Apesar de as pessoas já quererem, né? Já quererem, é verdade. Mas não se fala. Então, morreu, abertura da sucessão. Tem herdeiros? Tem. Tem patrimônio? Tem. Portanto, é importante também entender que só se fala em inventário se alguém morreu e deixou patrimônio. Se ele não deixou patrimônio, não vai haver inventário. Quais são os custos envolvidos no processo de inventário, inclusive as taxas e honorários? É uma área rentável para a advocacia? Ou em relação às peculiaridades, o trabalho? Porque às vezes pode ser que você ganhe, né, um valor, mas o trabalho em si talvez não venha compensar, ou é rentável para a advocacia em si? Olha, eu acredito que seja rentável, depende do patrimônio, porque chega a ser de 2% a 6% dos honorários. Que aqui nós temos o quê? A liberdade do advogado e o do contratante, né? No caso seriam os herdeiros, o inventariante, acordar. Mas a média é esse percentual sobre o patrimônio. Aqui a gente não tem trabalhado com a taxa fixa, né? Que seria o advogado que trabalha por hora, por dia, né? Então, isso em Portugal é muito comum. Aqui para nós não. Tanto que a própria OAB, ela já oferece o parâmetro, é só uma referência. O advogado não precisa se ater a ela, entendeu? Tanto que, acho que você já viu que tem uma decisão do STJ
dizendo que justamente isso, menos de poderá sim haver uma negociação entre as partes, mas não é obrigado o advogado a aceitar aquilo que está sendo imposto. Ele negocia com o seu cliente. O próprio Código Civil já possibilita essa negociação. Então, varia o valor do patrimônio de 2% a 6%, que se for um patrimônio de 10 milhões, 50 milhões, é muito dinheiro. Mas aí tem a questão, como você falou nas holdings, várias personalidades riquíssimas do país que já morreram não tiveram inventário. Ou deixaram o testamento, e aí o inventário é aberto para se cumprir a vontade do testador, ou ele já tinha optado por uma outra forma de distribuição dos bens. Fale um pouco sobre o testamento, qual a diferença? O testamento é só é melhor quando vai entrar com o inventário? Só me explica um pouquinho sobre. O ideal é que todo mundo fizesse testamento, todo mundo que tem patrimônio Uhum. e queira dizer como ele deve distribuir, teria que fazer o testamento. Portanto, tem a sucessão legítima, que é aquela sucessão em que se verifica com a morte, patrimônio, herdeiros, mas que não houve testamento. Então, o que acontece? Vai se aplicar aquela vocação da ordem hereditária. Aí tem o chamado. Quem vai suceder primeiro? Os filhos. Então, vem toda aquela ordem da vocação hereditária. Entendeu? Então, quando não é feito isso, significa que a pessoa que tinha um patrimônio, ela exerceu o seu direito, que é o que todo mundo deveria fazer, de testar. Deixar por escrito a forma como ele quer que seja distribuído o seu patrimônio. Só que é o seguinte, não é muito liberal. Porque se ele tiver pessoas herdeiras que sejam qualificadas como herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, depois com uma reforma, ele vai ter que respeitar o direito desses daí. Então, ele não pode, por exemplo, deixar mais da metade para uma pessoa que ele goste, o testamento, e ferir a legítima, que é o direito dos herdeiros necessários. O que ele pode é dizer, levantar o patrimônio e dizer, a metade desse patrimônio é a legítima, é dos meus herdeiros necessários. Outra metade ele tem a liberdade de testar em favor de quem. Por isso que no inventário o testamento é trazido para saber se ele não feriu o testador a legítima dos seus herdeiros necessários, se ele tiver. Se ele não tiver, ele pode deixar tudo para uma pessoa. Ele só não pode deixar, por exemplo, no nosso sistema jurídico até então, para um animal. Isso está muito claro, né? Ele não é... Hoje já se discute muito em questão, principalmente de direito ambiental, o direito dos animais. Mas o direito é próprio do ser humano. Então, é algo que está sendo discutido. Mas no nosso sistema só é portador de direitos e deveres o ser humano. Então, o testador não pode deixar para o cachorrinho, para o gatinho. O pai de pet, no caso. A mãe de pet, mas né? ele poderia criar uma fundação, né, de proteção aos animais, da preferência dele. Professora, inclusive, o pessoal diz, o inventário, ele não... eu vi uma charge, uma piada, que o inventário ele não é dividido, ele é rasgado, né? Porque muitas das vezes os próprios herdeiros, antes dessa partilha, algum tipo, principalmente bens móveis, né, que podem ser retirados. A minha pergunta é o seguinte: os herdeiros, alguém pode se apossar ou vender um bem do inventário antes? Porque e se fizer a penalidade, o que pode ocorrer? Sim, porque é assim. Às vezes a pessoa quer ser mais esperto, né? Acho que é mais esperto. Já estava na posse e se desfaz, né? É. Pensando que só ele pode sofrer, não. Quando uma pessoa se apropria de um bem do inventário e que ele seria, no caso, um herdeiro,
ele tem que trazer esse bem. Então, um pai que tem 3 filhos, fez uma doação para um deles, Aham. com a morte desse pai, esse filho que recebeu essa doação, ele tem que trazer esse bem em valor e dizer: olha, eu recebi já uma antecipação da herança no valor X. Por quê? Porque nenhum pode receber de forma desigual. Por isso que a gente chama, traz a colação. Né? Ele tem que informar. Se ele não informar, ele vai incorrer na sonegação. E aí tem uma série de outras situações. Já vem uns crimes, né? É, Como é que funciona a porcentagem, no caso, para cada herdeiro, a divisão? A meieira, 50%. uhum. É, na Só para verdade, entender um pouquinho esse. se você observar, a lei. Desculpa, outra pergunta Aham. também é o seguinte: no caso do. Uma pessoa que vive em união estável, tem o Sim, mesmo direito da que é casada? Ou quais são as espiritualidades? Além disso, também já complementa. Até que ponto a pessoa tem direito a ser herdeiro numa união estável? é, nós tivemos uma mudança, porque antes o companheiro ele não era considerado herdeiro necessário. Ele foi incluído como herdeiro necessário. Então, onde você vê no Código Civil, no Código, quem são os herdeiros? Nós temos os descendentes, né? Todos, essa linha é infinita, né? Aí temos os ascendentes também, e temos o cônjuge, que é aquela relação de casamento. Houve a reforma e foi colocado o companheiro. Então, cônjuge e companheiro têm os mesmos direitos. O que acontece? Vai acontecer de você verificar, primeiramente, o regime, né, da união estável, ou regime do casamento. Você tem que verificar. E isso implica em dizer quanto tinha antes da união, né? Antes do casamento que tinha, porque esses bens podem não vir beneficiar esse cônjuge ou esse companheiro. Entendeu? Uhum. O companheiro, portanto, e o cônjuge, eles estão no mesmo patamar em questão sucessória. O que acontece? Você diz, mas é assim tão facilmente não. Por isso que é bom quando as pessoas resolvem não casar, mas viver em união estável, formalizar essa Esse é união o grande estável. problema, né? Ninguém quer. Mas se a pessoa consegue provar judicialmente que havia sim uma união estável, com todos os seus pressupostos, uma união estável de fato, que agora se pede o reconhecimento, mesmo após a morte do decújo, ele vai ter direito. Entendi. É um passo mais difícil. Então, o ideal é morreu, já se candidata a suceder na qualidade de cônjuge ou na qualidade de companheiro. Antecipar, né? Para não ter esse. É. Outra pergunta sobre as dívidas. Qual a extensão dessas dívidas? Como é que funciona? Uhum. As dívidas deixadas pelo falecido. Porque Pelo decújio, acontece né? muito, né? Ele ter patrimônio, mas às vezes as dívidas, às vezes dívidas judiciais são exorbitantes. Nós temos um caso aqui em Manaus, que por questão de ética não vou mencionar o nome, mas ele deixou um vultoso patrimônio, mas na hora de dar continuidade no inventário, as dívidas eram muito maiores. Isso significa que os herdeiros não iam receber nada. Porque tem uma premissa do direito de sucessão que diz o seguinte: os herdeiros só respondem até a força da herança. O que significa isso? Quem paga as dívidas do morto é o patrimônio do morto. Quem paga as dívidas pessoais dele é o patrimônio dele. Então, se sobrar, é dos herdeiros. Entendeu? O patrimônio vai cobrir todas as dívidas. Por isso que, como eu falei no início, que o patrimônio é o levantamento da quantidade de bens dos herdeiros existentes e das dívidas,
que deverão inclusive ser pagas, há uma ordem. O que sobrou é que é dividido entre os herdeiros. Que sobra no final, né? É a partilha já, né? Tanto que no inventário judicial, depois que você entra, você mais adiante não é o juiz que divide. O juiz apenas homologa um formal de partilha apresentado no processo de inventário. Ali naquele formal de partilha vai ser dado, sem ferir a legítima de ninguém, o direito de cada herdeiro. Aí começaram a brigar. Ah, eu não concordo, eu tinha direito a mais isso, mais aquilo. O inventário vai se tornar litigioso. E quando se torna litigioso porque as partes estão em desacordo com relação à partilha, o que acontece? Vai decidir a partilha conforme a lei é o juiz. Ainda tem essa. Entrou lá com formal de partilha. Mas chegou lá, chegou lá na divisão. Ninguém se entende? Manifesta-se, estou de desacordo, eu tenho direito a isso porque eu cuidei. Aí é o juiz que vai decidir. Mas complemente, eu Aí interrompi vai você. mais. Aí o tempo vai mais, se estender mais, né? Por isso é que o que acontece? As pessoas se queixam muito da demora do inventário, mas é justamente por isso. Porque começam as questões das dívidas. Você diz, pode vender um bem? Pode. Porque os herdeiros, eles ou rateiam a dívida e depois eles se compensam. Então, se a dívida é 500 mil, tem 5 herdeiros, rateia igual. Aí começa a dívida porque eu acho que eu não tenho que pagar, eu não tenho. Aí tem patrimônio, o inventariante vai requerer ao juiz a liberação de um dos bens equivalente àquela dívida para que ele possa dar continuidade ao inventário. Então, é possível vender um bem durante a tramitação do inventário? Sim. Mas é toda uma burocracia que vai se analisar, né? Porque, inclusive, quando o juiz é que decide, para você ter uma ideia, exige perícia, exige contadoria, uma série de outras, né? Outras exigências. Isso leva tempo, né? E vai perdendo tempo. E os custos, né? Custo, né? O menor pode vender a cota parte dele agora? Não pode. Ah, tá, não pode. Não. Ah, tá. Ele pode participar do processo de inventário que antes a 35 impedia. Impedia. Você tinha que ir para o judicial. Hoje você não precisa mais ir judicializar, porque você pode já fazer esse inventário com a participação dos menores. Facilitou Interessante. muito, né? Muito, facilitou Com certeza. demais. Que conselho a senhora dá para os estudantes de direito que estão começando na carreira, querem ingressar nessa área? Sempre dizia para os meus alunos, você quer sair e fazer logo a OAB e já de lado, porque você já tem a sua rosinha antes mesmo, ainda estando na faculdade, você tem que estudar desde o primeiro período. Se você deixar para estudar, no final, vai ser difícil o seu caminho. Então, é tudo, é tipo assim um mosaico que vai fechando, você vai colocando também as peças. Se faltar uma peça, isso pode lhe fazer falta, depende da área que você escolher. Então, eu diria que o aluno de direito é aquele que tem que estudar. Outro dia, uma pessoa disse, professora, eu resolvi não fazer mais direito. Mesmo, que pena, por quê? Porque tem que ler muito. E tem que ler mesmo. E ler a doutrina atualizada, a doutrina divergente, não é? Você tem que saber a decisão dos tribunais, porque tem situações que a lei não é específica. Então, eu vou ter que ir para a jurisprudência, eu vou ter que ir para outras fontes do direito. Então, é estudar. E é sempre um estudante. Sempre não é um verdade? estudante. Sempre. Para, Não. sempre se atualizando. O que a senhora considera mais gratificante na profissão professora de direito? Eu considero assim, sai da sala e você tem meu recado. Que Transmitir uma aquilo que eu mensagem. transmiti, né, foi os alunos perceberam, né?
Também tem aquela situação que nós temos um ensinamento ainda um pouco arcaico, né? Do professor, facilitador, e, né? No futuro isso talvez vá mudar, com certeza. Falar em mudança de interromper. Mas hoje, realmente, com o avanço da tecnologia, com esses É. negócios de IA, tem hora que tu fica pensando o que que tu vai estudar, porque tu fica com medo É, esse negócio de dizer que a IA isso. É, vai tomar vaga, que a gente não vai precisar. Então, tem horas assim que dá um pouco de receio, com né? certeza, é. Eu acho, mas para aquele profissional que tem o crivo assim, de não acreditar em qualquer coisa, vai para os mestres. Outro dia eu assisti um programa e estava falando do Costa Machado, um grande civilista. O cara é fenomenal. Mas se você não conhece esses nomes bons de nossos doutrinadores, você fica perdido. Aí você está sujeito a se envolver em mentiras, né? De publicações da IA. É verdade. É, mas eu acho que, não sei, posso estar enganada, não chega tanto. Eu acho que a gente tem que crivar. E você criva quando você escolhe aquilo que você vai ler, aquilo que você vai se debruçar para entender, interpretar e defender, né? Eu penso que é um perigo, mas cabe a gente saber crivar e selecionar. O caminho que tá indo, né? É, Porque realmente a IA tá tomando tá espaço, difícil, né? é. Não, e depois, isso que a gente está falando aqui, pela IA, eles mudam totalmente o contexto, né? Também é Totalmente o verdade. contexto. Como é que a senhora faz para se manter atualizada na área do direito? Eu acho que é um dever meu, uma vez que já estive envolvida no exercício da advocacia, na docência, dever meu. E essa atualização, ela é interessante porque vem das frequentes consultas que eu recebo, da minha própria curiosidade de acompanhar, né, as mudanças que, pelo menos nas minhas áreas, eu gosto muito do direito ambiental e da direito civil na parte de família. Então, eu acho que esse interesse pessoal ajuda bastante a você querer se manter atualizado. É uma pergunta que chega, é uma pergunta que é falada e que você tem que responder. E você tem que responder obrigatoriamente dentro de uma racionalidade, de uma transparência, de uma concisão. Com certeza. Falando em consulta, a, tu- com o tempo tudo tu vai aprendendo, né? Antigamente as pessoas ligavam para mim, às vezes fazia alguma pergunta. E assim, às vezes eu respondia, mas depois eu fui vendo porque no dia a dia, nem só falou, tem que ter um raciocínio. No dia a dia tu vai percebendo, a pessoa me ligou, às vezes tu dá uma informação para ela, só que depois tu vai pensar que aquilo tu acabou errando. Então, hoje realmente É tem, melhor analisar e tem uma dar consulta, isso, é sentar, perfeito. porque a pessoa, tu pode dar a pessoa, acontece muito, a pessoa te liga, hoje não tem mensagem no WhatsApp, né? E aí na correria do dia a dia, tu dá uma resposta É, para ela, e ela segue aquela tua resposta e às vezes dá errado porque não era aquilo. é, Tu errou na. E aí, minha senhora falou, né? Tem que dar toda aquela resposta fundamentada, isso, lógico. é. Hoje eu já Tem aprendi. cautela, né? Mas é a É, cautela que é aquela situação do direito, aquela frase famosa do direito. Quando se faz uma pergunta, a resposta do lado prudente é depende. não é? E além disso, hoje eu aprendi mais ainda, tem que Não, ter, mas ser fundamentado. aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas. É Porque cada caso é um caso, tem as suas nuances. Então, a sua resposta não pode ser imediata. Olha, eu vou verificar. A verdade. princípio seria isso, mas vou verificar. É verdade. Professor, estamos nos nossos minutos finais. Certo. Vou deixar agora para a senhora dar suas considerações finais. É, terminando ainda aquela parte que você perguntou que é gratificante, eu gostava muito, embora seja algo assim, meio pessoal, meio narcisista, mas não é não.
Mas quando o aluno dizia, olha, acertei lá na OAB, todas aquelas coisas que você me ensinou de sucessões. Olha, a questão do civilista, eu acertei as questões. Então, isso é muito bom para a gente. Você vê, a gente, o professor também, doutor, ele tem que crivar aquilo que é cobrado na ordem, né? Que não é fácil para o aluno. Você tem que entender o que é bom para o aluno se ater naquele momento em que ele vai ter que ser examinado. E eu ficava muito feliz quando tinha esse feedback, né, dos alunos. Eu gostei muito de lecionar, como eu lhe falei, foram 17 anos. E o mais importante é dizer, eu aprendi com os meus alunos, porque o fato de exigir que você mantivesse atualizado, isso também é bom para você estudar, manter, entendeu? O seu estudo frequente, constante. Eu gostei muito disso, porque eu aprendi também com eles. Verdade. Recíproca, né? Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fiquem todos com Deus. Ah, obrigada.